Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hematocast. Hoje a gente vai falar sobre doença falciforme e para falar sobre esse tema que é tão importante na sociedade atual, contamos aqui com a participação da doutora Juliana Todaro, que é hematologista aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, e da doutora Jane Henkins, que é médica hematologista também, e ela é a diretora do programa global do Hospital St. Jude, Hospital Pediátrico de Pesquisa St. Jude, em Memphis, nos Estados Unidos. E eu sou a Karina, eu sou médica hematologista e sou médica pesquisadora aqui no Einstein também. Então, vamos lá, gente. Então, obrigada por aceitarem o convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que nós três, em comum, adoramos. E eu acho que eu queria começar perguntando um pouco, Jane. A Jane, ela é médica hematologista aqui no Brasil, né? Ela fez a formação toda dela aqui no Brasil, entre Rio e Paraná. E aí ela acabou indo para os Estados Unidos e lá também ela é médica hematologista. Por muitos anos ela cuidou do ambulatório de doença falciforme no St. Jude, com enfoque especial no programa de transição. E atualmente ela é a diretora do programa global, que acho que ela até pode explicar melhor, né, o que faz exatamente o programa global. Mas acho que seria legal a gente talvez ter a sua perspectiva sobre o panorama da doença falciforme no Brasil e nos Estados Unidos. Então, talvez as semelhanças, as diferenças, quais são as perspectivas positivas de um lado e de outro, se você puder contar um pouquinho pra gente. Tá joia. Então, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, doutora Juliana, doutora Karina, obrigada por me convidar para falar de doença falciforme. Eu, como você falou, eu sou a diretora do Programa Global de Hematologia aqui do St. Jude. O St. Jude é um hospital em Memphis, no Tennessee, aqui nos Estados Unidos. O St. Jude trata de crianças com doenças que a gente chama de catastróficas, né? Câncer pediátrico, doenças hematológicas sérias, como a doença falciforme, a falência medular, a hemofilia, e também a gente trata de HIV, também é uma outra doença catastrófica, HIV pediátrico, e agora começando nos últimos 2, 3 anos, a gente também está tratando de doenças neurológicas degenerativas sérias. E dentro do St. Jude, eu trabalho aqui no St. Jude há 24 anos. Antes de vir para cá, eu me formei em hematologia e oncologia de adulto no Brasil. Eu tratei alguns adultos com doença falciforme antes de vir para cá. E aqui eu fiz a minha formação em hemato-oncopediátrica. Fiz pediatria e depois hemato-oncopediátrica e me apaixonei pela doença falciforme, que eu já conhecia desde o Brasil, e me apaixonei. E a minha carreira toda tem sido dedicada ao tratamento e pesquisa em doença falciforme. E como eu tinha esse treinamento adulto no Brasil, eu foquei nos adolescentes e adultos jovens, me dedicando na ponte entre tratamentos pediátricos e adulto, a transição, que foi uma coisa que eu identifiquei quando eu comecei a praticar hematologia aqui como uma lacuna muito grande, né? Os adolescentes ficavam adultos e se perdiam, morriam, a doença piorava muito. Então, eu construí com os meus colegas aqui o programa de transição, que cresceu bastante, já tem mais de 15 anos esse programa, e agora, nos últimos 2 anos e meio, eu mudei de posição, eu assumi a diretoria do Programa Global de Hematologia, dentro do Programa Global do St. Jude, que engloba câncer e hematologia. Eu fiquei responsável pela parte de hematologia, e eu estou agora estudando como é que a gente leva os conhecimentos de transição e outros conhecimentos de formação e capacitação que a gente faz aqui, adaptando para a realidade de outros países. E o trabalho que eu tenho feito no Brasil, em parceria com o Hemorrio, com a Unifesp, para adaptar o programa de transição para o contexto do Brasil. E quanto, assim, o que eu acho, assim, de diferenças e similaridades, tem muitas. Eu diria, assim, que, em termos de similaridade, a população da doença falciforme nos Estados Unidos e no Brasil, de uma certa forma, é semelhante. São aproximadamente o mesmo número de pessoas. No Brasil,
na verdade, a gente não sabe exatamente quantas pessoas tem, nem aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente estima que há aproximadamente 100 mil pessoas vivendo com doença falciforme, são mais ou menos 2 mil casos novos por ano. E no Brasil, os números também não são tão precisos, mas estima-se que seja entre 60 e 80 mil, mas talvez seja até mais, porque a população brasileira, os estudos epidemiológicos mostram uma prevalência e uma incidência alta, principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais. Então, é possível que o número de doenças falciformes seja mais alto do que a gente imagina, né? E a outra característica que eu acho semelhante da população é que aqui nos Estados Unidos as pessoas com doença falciforme tendem a ser mais pobres, né? Elas são mais em termos assim de vantagens socioeconômicas, né? As oportunidades de crescimento dentro da cadeia econômica, geralmente eles tendem a ser mais pobres e não têm e geralmente usam seguro-saúde governamental, né? O que a gente tem aqui, que é o Medicaid, e em alguns casos até o Medicare, que são para pessoas mais velhas ou pessoas com alguma disfunção, né? Alguma disability, né? Eu acho que isso é bom que existe acesso, mas é incompleto, né? Eu acho que aí começam as primeiras diferenças, né? Eu acho que no Brasil também a população é mais pobre, com doença falciforme, isso é uma semelhança, mas uma coisa que eu acho que começam as diferenças aí é o acesso à cobertura de tratamentos médicos. No Brasil, o SUS não faz distinção de idade ou de doenças ou condições pré-existentes. Aqui nos Estados Unidos, para você ter acesso ao Medicare, existem limitações quanto à idade. Crianças geralmente têm acesso ao Medicaid com mais facilidade. Aos 18 anos, você tem que reaplicar para continuar no Medicare, e é nesse momento que muitos pacientes perdem a cobertura do Medicaid, e aqueles que têm mais complicações da doença, alguns conseguem continuar, outros conseguem aplicar para o Medicare e ter cobertura pelo Medicare. Mas o que a gente vê aqui de diferença com o Brasil é que tem muitos adultos jovens que perdem a cobertura, não conseguem continuar, e a outra dificuldade é que eles não conseguem comprar seguro-saúde particular porque é caro. O seguro particular aqui é extremamente caro, mesmo com o Obamacare é caro, e aí eles ficam numa situação de catch-22, porque eles têm problemas de saúde, perdem a cobertura, não têm acesso a tratamentos médicos preventivos, a doença fica pior, que impede eles de conseguirem trabalhar e serem independentes economicamente, quer dizer, cria-se um círculo vicioso, que eles não têm como pagar seguro-saúde, também não têm como trabalhar, e acabam pedindo cobertura do seguro-saúde, do Social Security, né, que eu acho que como é que é o equivalente do Social Security? É como uma seguridade social mesmo. Seguridade social, sim. E aí eles conseguem cobertura dessa forma, mas também não podem trabalhar. Quer dizer, fica um círculo vicioso, né? Então, acho que aí começam as diferenças, né? Tem outras, mas acho que eu vou parar por aqui e a gente pode continuar falando mais. Só fazendo um adendo para quem está nos ouvindo, acho que é importante a gente destacar que o St. Jude é um hospital 100% filantrópico, né? E isso dá uma importância, não vou dizer somente regional, porque eu acho que ele ultrapassa as barreiras de Memphis, né? Ele atende a população dos Estados Unidos inteira e às vezes
de fora. Acho que isso traz uma importância até não somente social, mas também no número de pacientes que vocês são capazes de atingir e a experiência que vocês adquiriram ao longo dos anos com esta doença. É verdade. O St. Jude é um hospital diferente, né? Apesar de acesso a tratamento médico nos Estados Unidos ser restrito às pessoas que têm algum tipo de cobertura de seguro-saúde, ou particular, ou Medicaid, ou Medicare, o St. Jude é independente de cobertura. O St. Jude, desde o momento que abriu as portas, em 1962, nunca cobrou um centavo de nenhuma família, de nenhum paciente, e nem nunca vai cobrar. O St. Jude é uma exceção. O St. Jude, ele é um hospital sustentado por doações, primariamente por doações de pessoas nos Estados Unidos, e companhias, e empresas, e pessoas civis, né, que fazem doação. E as doações, eles sustentam a maior parte do orçamento do St. Jude. Então, a gente nunca cobrou nada, nem nunca vai cobrar. E o que acontece é que a gente trata as crianças, mas, uma vez que elas se tornam adultas, a gente tem que transferir o cuidado para médicos adultos, porque o St. Jude é um hospital pediátrico. E aí começam os problemas, né, de cobertura. A gente faz o máximo para ajudar os pacientes a continuarem com a cobertura. Se eles têm Medicare, a gente não cobra do paciente. Mas aos 18 anos, quando eles são transferidos para os cuidados adultos, eles têm que depender do Medicare ou de algum outro seguro-saúde que eles tenham para continuar o tratamento alguma clínica ou hospital de tratamento de cuidados adultos. Então, a gente tem todo um trabalho com assistentes sociais, ajudando os pacientes a partir dos 17 anos, quando eles começam a se preparar para a transferência. Não a transição, transferência, são duas coisas diferentes, né? A transferência é ir do ponto A para o ponto B, né? Cuidado pediátrico, cuidado adulto. A transição é toda uma preparação que começa aos 12 anos de idade, 12, 13 anos. Então, na transferência, no processo de transferência, as assistentes sociais trabalham com o paciente procurando formas de assegurar que a cobertura com Medicare ou qualquer outro seguro-saúde continue após os 18 anos. E eu acho que, assim, quando a gente pensa aí nas semelhanças e diferenças, né, então tem toda essa questão da cobertura que eles perdem, e aqui no Brasil isso não existe, na verdade, porque o tratamento, ele como também é uma população com toda uma questão de estigma social e econômico aí, também é uma população majoritariamente dependente de SUS, apesar de que aqui em São Paulo a gente acaba vendo, né, alguns pacientes com acesso a convênio, mas até isso, enquanto você estava falando, eu estava estabelecendo um paralelo aqui, o quanto isso também é lábil na realidade do paciente falciforme. Eu já posso falar mais disso, mas o fato é que, apesar dessa questão do SUS, a continuidade, ela também é um desafio aqui no Brasil, né? Então, a gente vê que, assim, tanto a questão da transição, então esse preparo para o cuidado adulto, quanto a própria transferência de serviço. Se é dentro do mesmo hospital, isso pode ser um pouco atenuado, porque é de centro para centro, de um centro para outro no mesmo complexo, por exemplo, como é no Hospital das Clínicas, né, que é onde eu trabalho também, eu faço um ambulatório de hemoglobinopatias lá, então a gente consegue receber o paciente pediátrico do próprio Instituto da Criança, mas muitas vezes o que acontece é que esse paciente, ele é colocado num sistema para que ele saia do hospital pediátrico e vá para o hospital adulto, e isso acaba que pode demorar, e é nesse momento também que os pacientes, eles acabam, não só por esse motivo, mas é um fator que contribui bastante, essa demora no atendimento, né? Então, isso pode fazer com que esse paciente, ele saia do seu tratamento, e ou ele não volta, ou ele volta muitos anos depois, às vezes com alguns comprometimentos que ele não teria se ele tivesse dado continuidade, né, à linha de tratamento dele, aí, né, nessa fase de adulto jovem, e é muito difícil, né, e às vezes mesmo um paciente que acaba tendo essa transferência, essa continuidade garantida, é difícil para eles também. O adulto jovem é uma população que é
é um desafio, né, por vários motivos. A transferência é uma questão, o fato de que eles se deparam com a cronicidade da doença ali pelos 18 anos, eles começam, por exemplo, vão para a faculdade, começam a frequentar outras pessoas que não são os amigos de escola e percebem a diferença entre eles e os amigos da faculdade. São os amigos da faculdade, vão sair para beber até mais tarde ou coisas do tipo, e ele sabe que para ele às vezes é um pouco mais difícil, então ele começa a entender os impactos daquilo, né, no ambiente social dele, a questão do papel da mãe, né, dos pais, na verdade muito da mãe, então tem muitas questões que acho que são semelhantes em todos os lugares, né, em vários países. Isso é verdade. A preparação da transição é comum não somente entre o Brasil e os Estados Unidos, mas é comum entre todas as doenças crônicas. Isso é uma coisa, quando você olha a literatura, tem um grupo, uma certa lista de elementos que tem que ser colocados assim, desde os 13 anos, não somente para o paciente, mas para os pais, né? Para quem está envolvido com os cuidadores, né, do paciente. Porque o que a gente fala aqui é você, aos 13 anos, quem está no comando são seus pais, e você está no banco de trás. Aí a gente traz o paciente para o banco do passageiro e ao longo dos próximos 6 anos, dos 13 a 5 anos, dos 13 aos 18, o objetivo é trocar, que o paciente seja o condutor e o pai vai para o banco do passageiro e depois para trás, né? Que a gente faz esse redirecionamento de quem está no comando dos cuidados, né? Então, todo esse um trabalho dos 13 aos 18 anos, que o objetivo aos 18 anos, a gente fala, você tem que estar dirigindo seu carro aos 18 anos. Então, treinamento de conhecimento, de habilidade, preparação dos pais, identificação do próximo do próximo médico, o grupo de tratamento adulto, e aí tem aqueles fatores dentro do serviço. Você falou, Karina, muitos centros de tratamento têm a clínica pediátrica adulta no mesmo local. Mas é interessante, desde que eu comecei a trabalhar com a Unifesp e com a Hemorrio, o que a gente viu é que mesmo os serviços que têm as clínicas pediátricas e adultas dentro do mesmo prédio, não quer dizer que a transferência ocorra de uma forma ideal. O que acontece é uma falta de comunicação e alinhamento. Tanto a transferência dos dados médicos, né, as complicações e o tratamento, quanto o alinhamento da forma de tratar, né, tratamento da dor muito diferente entre o time pediátrico, o time adulto. Então, isso é um trabalho de alinhamento que faz parte de um programa de transição. Quando você cria um programa de transição, você traz o time pediátrico, o time adulto, e você começa a fazer... uma forma de fazer isso, né, existem outras formas, mas uma forma que a gente encontrou nesse trabalho que a gente tem feito com o Hemorrio, com a Unifesp, a gente começa a criar uns tratamentos híbridos, umas pessoas que são mais híbridas entre time pediátrico e adulto, né, colocalização de cuidados, isso é uma forma de fazer isso. Ou mais linhas de comunicação e alinhamento de como você trata, como trata criança e adulto, né? Porque, inclusive, e aí você também tem que trazer o que é feito na emergência. Por exemplo, os bancos de sangue no Brasil, muitos deles têm a sala de pronto atendimento, né, para os pacientes. Então, a sala de pronto atendimento também tem que estar alinhada com o tratamento feito na clínica, tanto do pediátrica quanto adulto. Então, o que acontece quando você começa a implementar um programa de transição é que você modifica a forma que os serviços funcionam e você começa a criar mais linhas de comunicação e alinhamento no fluxo de serviço, né? Eu acho que eu estou falando muito na área da Juliana, eu acho que até estou usando uns termos errados aqui, mas isso é uma coisa que tem que acontecer quando você começa
planejar a transição. Não, enquanto vocês falavam, o que eu fiquei pensando embora no Brasil, né, a gente tenha serviços que eles atendam tanto criança quanto o adulto, a gente também é dependente de uma regulação desse sistema. Então, não é garantido que esse paciente vai ficar dentro do mesmo serviço. Depende de centro para centro, mas em geral o que a gente observa é que a regulação acaba trabalhando muitas vezes com a proximidade, um pouco menos nos hospitais universitários, mas nos serviços públicos não vinculados você tem essa questão até de proximidade, de endereço e etc. Então você não consegue ver 100% a garantia de que ele vai estar, e eu acho que aí é onde mais se reforça a importância da educação do paciente, porque o que a gente acaba observando como realidade, acho que independente de estar num serviço público ou privado brasileiro, se você não trabalha com a educação desse paciente, ele acaba usando, vou usar aqui uma expressão talvez um pouco chula, mas acho que é o que faz ser entendida, como muleta ao pronto-socorro. E aí esse paciente começa a focar nos atendimentos de emergência, nas crises que ele passa a ter, principalmente nesse período em que também se aumentam as crises, e aí aquele pronto-socorro se torna um local de acesso, mas não um local que vai ser visto esse paciente como um todo, que vai se ajustar às medicações de base, que vai programar um futuro para esse paciente, se esse paciente chegou ao momento dele do transplante, da terapia gene. Enfim, o pronto-socorro não é um ambiente para esse tipo de assistência e você acaba perpetuando um ciclo vicioso e é onde a gente perde principalmente esse paciente, né? Acho que mais do que isso, né? Além de toda a questão de que a gente não pode usar o pronto-socorro como o serviço primário, isso para doença nenhuma, mas para a doença falciforme especificamente, eu não sei, Jane, se você quiser contar um pouco como é essa jornada do paciente quando ele precisa de um atendimento de emergência aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o que acontece muito é que esse paciente ele vai, seja para uma UPA, seja até às vezes um pronto-socorro de convênio, mas um pronto-socorro em que você tem médicos aí, generalistas ou de clínica médica que não tem mão, na verdade, com o paciente, com a pessoa com doença falciforme. E isso impacta muito, não só no tratamento que ele recebe ali no momento da crise ou da complicação, quanto também na confiança do paciente em relação ao sistema de saúde como um todo, né? A gente sabe que, por exemplo, a dor, que é a principal complicação do paciente, que é a queixa mais frequente que eles têm na emergência, ela é extremamente estigmatizada nessa população. Então, tem toda aquela questão de que, olha, o paciente vem aqui para ganhar opioide. Não, mas veja, o que se preconiza na primeira hora de uma crise vasoclusiva, a dose de morfina que se preconiza, ela é menor do que a dose que se preconiza para outras dores isquêmicas, por exemplo, infarto, e é uma dor isquêmica tanto quanto. Então, quer dizer, existem algumas questões aí, até de educação, não só do paciente, mas de educação do profissional de saúde, e não só o médico, né, a figura do médico, mas o profissional de saúde, assim, o enfermeiro, o assistente social, todo mundo envolvido ali no cuidado, tanto ambulatorial quanto o cuidado de emergência, que precisa, talvez, ser, de certa forma, revista, para que esse paciente ele tenha uma jornada que faça com que ele se sinta mais acolhido em última instância, e especialmente essa população aí de 18 a 25 anos, para o tratamento, ou às vezes não está inserida num serviço de saúde, porque acontece de ficar mais de um ano. Os que são, por exemplo, no HC, os que são do Instituto da Criança, 100% vêm para a gente, eles não passam pela regulação. Na Unifesp eu não sei exatamente como é. Mas em Ribeirão também, da mesma forma, se não mudou nada de quando eu fiz residência, também é desse jeito, né? Até a sala de transfusão continua sendo a mesma, o que é ótimo. Mas assim, então, independente, né? Ainda que ele é mais fácil, claro, quando ele não passa pela regulação, mas assim, às vezes o paciente fica 1 ano e meio ali na regulação esperando para ir para um serviço. E aí, ele desiste.
E aí começa justamente a usar o pronto-socorro como muleta, como a Ju bem falou. E aí, nesse contexto, ele vai num serviço que o trata como alguém extremamente estigmatizado, que o trata como alguém que está indo lá em busca de medicamento, né? Então, isso é extremamente desafiador. Ele para de acreditar no próprio sistema de saúde e no impacto positivo que aquilo pode ter na vida dele. Como que é aí, Jane, assim, quando o paciente adulto jovem, ou mesmo adulto mais velho, quando ele tem dor, o que ele procura? Existem serviços especializados, por exemplo, o Hospital Dia de Hematologia, que acaba que é uma realidade aqui no Brasil restrita, mas que é uma realidade para alguns hospitais SUS. Como que é isso? Isso é um problema em todos os lugares, não é só no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Eu escuto isso dos meus colegas no mundo todo, a estigmatização, principalmente na hora da dor aguda, quando eles visitam a sala de emergência. Isso é um problema, assim, generalizado e é multidimensional, né? É o profissional de saúde que não tem o conhecimento ou o nível de conforto de tratar com opioide, né, principalmente doses altas. Tem pacientes que a gente dá hidromorfona, né, que é o Dilaudid, em doses... Eu tive paciente que começava com 4 miligramas de hidromorfona, era isso que funcionava para ele, uma dose cavalar de hidromorfona, 2 doses, pronto, vai para casa. E a sala de emergência não aceitava. Vou matar o paciente se eu fizer essa dor. Eu falei, mas eu faço essa dose na clínica durante o dia, entendeu? Então, eram comunicações muito difíceis com o médico da emergência. Então, a gente começou a achar um monte de não alternativas, soluções. Começou quando a gente começou a conversar com os médicos da emergência. Você me conta, por que você está inseguro ou insegura quanto a essa dose, né? E ouvir o lado do médico de emergência foi muito interessante também, né? Coisas como, eu nunca usei essa dose, eu não entendo porque dói tanto, e vou ser processado se eu der uma dose dessa alta e o paciente parar na minha frente. Quer dizer, a gente muda, né, a forma de até de julgar, né? Porque a gente sempre tem porque a gente não sabia, a gente não entende o lado do médico da emergência, a gente julgava negativamente. Ah, você não entende nada, você é racista porque você não quer tratar meus pacientes. Mas, na verdade, assim, eles até querem tratar, mas tem os impedimentos, né? E tem as próprias dúvidas e tal. Então, uma das coisas que a gente faz aqui nos Estados Unidos para mitigar essas barreiras com o tratamento na emergência, a gente faz o plano individualizado da dor. Isso foi uma coisa que foi desenvolvida em conjunto com hematologistas e médicos de sala de emergência, né? Os médicos de medicina de emergência. O plano individualizado da dor é simplesmente uma ferramenta que fica dentro do prontuário do paciente. Se você tem prontuário eletrônico, ele fica visível, né, para todo mundo que está dentro do mesmo sistema usando o mesmo tipo de prontuário eletrônico. Se for no papel, fica dentro do prontuário de papel do paciente. O plano individualizado da dor, ele como o nome diz, individualizado para cada paciente. Então, por exemplo, aquele meu paciente que precisava de 3, 4 miligramas de hidromorfona para começar, está lá. E aí o que acontece é que o médico da emergência lê isso e o nome do médico que escreveu o plano individualizado da dor, o nome dele está ali embaixo, com o telefone, a gente não usa CRM aqui, então no Brasil o equivalente seria colocar o CRM ali embaixo do nome do médico, e aí a responsabilidade é dividida, não fica só em cima das costas do médico da emergência, ele pode dividir. Então, aquele medo, vou ser processado, se eu for processado, o hematologista vai ser processado também, porque o nome dele está no plano individualizado da dor. Então, o plano individualizado da dor tem o nome do paciente, o genótipo, o tratamento inicial da dor que funciona para o paciente, que é individualizado, por exemplo. Começa com morfina, ou então começa com hidromorfona, ou começa com codeína, ou começa com um opioide mais fraco, ou nem começa com opioide, né? Começa com um anti-inflamatório. É o que funciona para o paciente, o que controla melhor a dor do paciente, que a pessoa mais bem posicionada para informar isso é o hematologista ou o médico da doença falciforme que trata o paciente regularmente, né?
E como várias clínicas de tratamento de doença falciforme aqui nos Estados Unidos tratam o paciente durante o dia, se o paciente tem dor, muitas clínicas têm o que a gente chama de walk-in, né? Ele vem, mesmo sem estar marcado, ele vem para tratar a dor. Se é durante a semana, de 8 às 5, muitas clínicas aceitam, além dos pacientes que estão regularmente agendados, os pacientes que vêm com uma crise dolorosa, sem estar marcado, muitas clínicas aceitam. Então, ali você cria essa experiência com o que funciona para o paciente. Então, é isso que vai para o plano individualizado da dor. Aí, quando o paciente vai para a emergência, e se for um prontuário eletrônico, ele consegue ver. Geralmente a gente usa prontuários eletrônicos aqui que tem como fazer uma janelinha que aparece assim, o pop-up, né, que aparece assim, quando você abre o prontuário. Eu fiz isso durante muito tempo com o hospital parceiro adulto que tem aqui em Memphis, o Metodista, que o médico da emergência abria o prontuário, a primeira coisa que aparecia era essa janelinha que aparecia que tinha o tratamento individualizado do paciente. E aí eu comecei a perguntar para os médicos o que você acha, está funcionando? E eles adoraram, porque eles falaram assim, olha, não está tudo em cima de mim. Porque se o hematologista tomou a responsabilidade de colocar isso no prontuário, é um documento legal. Então, eu fico mais confortável de usar a dose, mesmo que seja mais alta. E os pacientes adoraram, porque é o que funciona para eles. Então, isso é uma ferramenta que a gente usa. Mas, e se o paciente for para um hospital que não está ligado com o prontuário eletrônico, se essa ferramenta não estiver visível para eles, né? Aí a gente tentou o paciente levar, imprimir e levar. Aí o que acontece é que aí é uma emergência que está fora do sistema, que não tem muita experiência com doença falciforme, começou a não acreditar naquele pedaço de papel, falando, você inventou esse papel, é falso. Então, o que a gente começou a fazer é a carta de emergência. A carta de emergência não tem dose, não tem nada individualizado, mas fica com o logo timbrado do hospital, do St. Jude, tem orientações gerais sobre o que fazer se o paciente tiver febre, o que fazer se o paciente tiver sintomas de AVC, o que fazer se o paciente tiver dor, o que fazer se o paciente tiver sintomas disfunção respiratória. E aí uma página só, e no final tem o nosso telefone, o número de plantão. Então, os pacientes começaram a levar. Então, assim, não tem ali aquele papel não está dizendo dê essa dose individualizada, mas ele tem uma orientação geral para médicos que não estão não são muito familiarizados com o tratamento da dor falciforme, tem ali orientações gerais e o telefone. E os pacientes começaram a levar essa carta. E a gente chama da carta de emergência, né? E como não está impondo nada, né? Os médicos não se sentiam que a gente estava que os médicos que o pedaço de papel estava impondo um tratamento, estava só sugerindo linhas gerais e tinha o telefone do St. Jude, começou a funcionar melhor, porque eles começavam a ligar para a gente, assim, olha, teu paciente está aqui e ele trouxe a carta de emergência, eu quero confirmar que esse paciente é seu, a gente confirmava e eu quero conversar sobre o tratamento. Então começou a funcionar melhor com a carta de emergência. Então, esses dois instrumentos a gente usa muito, né? O tratamento individualizado da dor e a carta de emergência. Quando a gente começou essa implementação do programa de transição, a gente começou no Hemorrio primeiro, e não do que a Unifest, o Hemorrio começou a usar essa carta da emergência. E, para minha surpresa, quem gostou mais da carta de emergência foram os hematologistas, porque economizava tempo também deles durante a consulta, porque eles sempre davam as instruções, né? Quando você for para emergência, fala que você tem doença falciforme, fala que o teu genótipo, fala o que eles têm que fazer. Então, eles começaram a entregar a carta de emergência, a enfermeira entrega a carta de emergência, o médico entrega a carta de emergência, e os pacientes levam a carta de emergência quando eles vão para o SPA, né, para a sala de pronto atendimento. Mas quem está gostando mais são os profissionais de saúde, né, porque economiza o tempo, faz o trabalho deles, né, quer dizer, é um instrumento até que está tendo uma outra função.
Um paciente que requer um cuidado extremamente individualizado, né? Requer um saber específico, e a gente vive num mundo que briga com a crise do opioide, e isso é algo... Então, os serviços criaram uma série de barreiras de segurança para que o uso do opioide fosse extremamente consciente, e tem os dois lados disso, né? Aqui na instituição, uma estratégia que a gente criou foi de ter planos de cuidado. Karina, inclusive, é a autora da maior parte deles. Nos casos de emergência, ter planos de cuidado que ficam... Não é só aberto ao nosso médico, é aberto também a médicos de outras instituições que ficam lá dentro da aba da hematologia com um guia do que fazer, e claro que sempre tem acesso ao médico titular, principalmente nós estamos falando de uma unidade privada, mas de qualquer forma, esse acesso fica liberado dentro do nosso site do hospital, do Einstein. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda bastante, né? Em alguns hospitais universitários, acho que uma coisa que ajuda bastante também é você ter o telefone de plantão da hematologia. Então, se você tem dúvida, acionar a hematologia. O problema é que muitas vezes a hematologia não é acionada. Então, eu estava até pensando aqui, tendo ideias a respeito dessa questão das conversas com o pessoal da emergência, enquanto você estava falando. Mas acho que uma coisa, por exemplo, uma coisa que aqui no Brasil... a gente, claro, é um país muito grande, né? Talvez alguns desafios eles sejam mais semelhantes, inclusive, aos Estados Unidos por conta da dimensão do país, em relação ao que você compara com alguns outros países. Então, por exemplo, na França, eles têm um sistema de banco de sangue que se comunica. Então, uma das questões, né, em relação ao paciente falciforme é o desafio da transfusão. Então, um paciente, ele vai para uma emergência e aí, por um motivo qualquer, ele precisa receber transfusão, porque algumas das complicações requerem transfusão, e aí uma das questões muito importantes é que você precisa ter o perfil, né, daquele paciente de formação de anticorpos contra os glóbulos vermelhos, né, então isso é uma coisa que é extremamente importante, você ter esse perfil na mão, e a partir daí você selecionar bolsas de sangue que sejam compatíveis com esse perfil. E isso, se você não tem o histórico, é muito difícil, porque às vezes quando você faz um teste para identificar esses anticorpos que precisam ser respeitados, às vezes esses anticorpos eles somem. Se o paciente está transfundindo direitinho a bolsa que ele precisa receber, esses anticorpos eles podem sumir. Então você não identifica, isso não quer dizer que eles não estejam lá, e você precisa respeitá-los. Então você precisa ter acesso a esse histórico. E aqui no Brasil a gente não tem um sistema de bancos de sangue que se comunique, até porque nem todos os bancos de sangue são públicos, não existe essa coisa tão nacional, existem os hemocentros, claro, mas assim, é um pouco mais desafiador, digamos assim. Então, por exemplo, uma coisa que a gente, foi uma iniciativa até que começou no HC, mas isso está se expandindo agora, é você dar a carteirinha para o paciente, dar uma carteirinha dizendo, olha, esse paciente, ele é falciforme, genótipo tal, o fenótipo dele de hemácias, né, então, o perfil dos glóbulos vermelhos dele é este aqui, os anticorpos que ele tem são esses, ele precisa receber bolsa deste jeito, e se você tiver dúvidas, você ligue neste telefone aqui, para já tentar, pelo menos do ponto de vista transfusional, barrar aí transfusões que não sejam compatíveis e que deflagrem complicações muito graves, como hiperemólise, por exemplo, né? Então, acho que isso foi uma coisa que foi feita, mas assim, é o cartãozinho. Então, fica com o paciente precisa apresentar, a gente tem orientado eles têm adorado, né? E é uma coisa que ainda tá um pouco mais nova, mas que eu acho que, assim, quando a gente for estudar os efeitos a longo prazo, a Ju já tá toda feliz imaginando, né? Tipo, vai ser muito legal quando a gente olhar para os efeitos disso a longo prazo. Eu acho que até para o paciente dá um respaldo de mostrar a carteirinha num serviço, né, numa UPA, alguma coisa assim, e falar, ó, eu sou paciente desse estabelecimento aqui, tipo, eu tenho, assim, responsáveis médicos, eu tenho mães e pais médicos, tá aqui, ó, né, eu não tô sozinho, eu não tô sozinho nessa, então tem gente que tá aqui comigo, que me conhece e tudo mais. Eu acho que essas iniciativas, ainda que, seja uma folha de papel, mas é o que dá pra fazer muitas vezes, né, a gente não consegue ter um prontuário que englobe o país inteiro. Então, eu acho que são iniciativas aí que são muito importantes.
Mas, mais uma vez, eu reforço a beleza que é, por exemplo, o ambulatório de transição e a beleza que é, por exemplo, esse projeto, que, na verdade, você só colocou o paciente como protagonista do cuidado dele. Você só deu para ele ferramentas, seja no ambulatório de transição, ele ser educado para assumir o seu cuidado, ou seja, que você está mostrando para ele quais são os cuidados que ele tem que alertar. Você só está transformando ele no protagonista do cuidado. Eu acho que... Empodera, né? Empodera. Você dá para esse paciente ensinamentos o suficiente para ele saber o que é bom ou não para a saúde dele e se posicionar, porque as pessoas não são obrigadas a saber que o paciente tem um fenótipo raro. As pessoas são... O paciente tem que saber que ele tem um fenótipo, se você não tem uma rede conjugada, e falar, olha, eu sou essa pessoa com esse fenótipo aqui. Sim. Eu concordo. Eu acho que tem que empoderar o paciente, mas eu acho também que a gente tem que continuar trabalhando para achar soluções a nível populacional. Sim. E a comunicação entre os bancos de sangue, eu acho que tem que melhorar, tem que existir, número 1. E se existe, tem que melhorar. Eu acho que as duas coisas têm que acontecer em paralelo. Eu acho que até aqui no Brasil, assim, o que eu vejo, não só falciforme, às vezes paciente com beta-talassemia ou outros tipos de doenças, existe uma rede de ajuda muito grande entre bancos de sangue. Então, se tem um paciente com um fenótipo raro e, por exemplo, precisa mandar vir uma bolsa de outro lugar ou precisa procurar, as pessoas se comunicam muito. Eu acho que até porque não existem tantos hemoterapeutas no Brasil, fica uma coisa talvez um pouco mais restrita, as pessoas se conhecem muito e se comunicam muito, né? Aqui em São Paulo, pelo que eu vejo, assim, apesar de tudo, porque tem os bancos de sangue privados e tem banco de sangue que tem menos mão, de fato, de tratar doença falciforme, porque não é tanto a população ali daquele hospital, são bancos de sangue menores às vezes, mas acho que todo mundo tem essa coisa colaborativa. Então, por exemplo, claro, é como a Ju falou, você não tem como saber, você não tem como olhar para o paciente e saber, aquele ali é um fenótipo raro. Então, você tem que ter alguma coisa por escrito que te diga, mas a partir do momento em que você tem isso, normalmente, existe uma certa proatividade na comunicação da maioria dos serviços, e mesmo os serviços que são serviços de referência para o paciente falciforme, eles se colocam muito à disposição. Olha, se o banco de sangue ali, eu não tenho contato, mas se eles fizerem contato com a gente, dá esse telefone aqui para eles, a gente está aqui para ajudar. Então, acho que tem essa colaboração. Mas eu concordo que eu acho que isso deveria ser uma coisa um pouco mais estruturada, que dependesse não tanto da proatividade e desse senso, né, das pessoas, né, dessa motivação das pessoas, talvez alguma coisa um pouco mais estruturada. Até estabelecendo um paralelo, uma coisa que tem aqui no Brasil que eu acho que funciona muito bem é a hemorrede para as coagulopatias hereditárias. Então, se um paciente com hemofilia, claro, tem regras a serem respeitadas, né, aviso de viagem, essa coisa toda, mas se um paciente com hemofilia, ele está num estado que não é o dele, e acontece alguma coisa, eventualmente ele precisa de fator ou algo assim, você tem um sistema que comunica. Assim, eu sei que são desafios muito diferentes, porque tem muito menos gente com hemofilia no Brasil do que com doença falciforme, mas talvez aí, partir dessas ideias que já deram certo, para poder tentar implementar alguma coisa aí, né, nos próximos anos, né, talvez fossem... a partir desses modelos, né, alguma coisa que se comunicasse. Eu concordo, eu acho que criar uma coisa absolutamente nova é muito mais difícil, muito mais cara, mas acoplar a um modelo de sucesso, eu acho que é muito mais provável de funcionar. Vão ser sempre em 3 níveis, né? O sistema de saúde, o profissional de saúde e o paciente. Então, sempre tem que caminhar nesses 3 níveis, senão a gente não evolui no cuidado. A gente poderia ficar mais horas aqui, mas acho que... Podia. Acho que a gente pode encerrar por aqui, talvez marcar uma segunda rodada. Vamos marcar uma segunda rodada, né? Ficou a ideia. Eu acho que a gente tem que ter uma segunda ideia, ou uma segunda rodada para falar da ideia. De acesso à ideia. Tem muita coisa, né? Sim. A ideia tem muita coisa para a gente falar. Tem sim, muita com certeza. coisa.
Mas, Jane, muito, muito obrigada por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui pra gente poder conversar sobre essas mais semelhanças do que diferenças, na verdade, no cuidado, né? Ju, obrigada também por ter aceitado o convite. Obrigada a quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente, e até a próxima.